Olá pessoal, essa é mais uma atualização do blog de literatura marcocotrim.com.br. Eu vou colocar aqui uma plaqueta para você guardar e não deixar de visitar. Há alguns motivos para você visitar esse blog. Quais são? Primeiro, é de graça, não está vendendo nada, não quer tirar dinheiro de você. Outro dia eu coloquei aqui no vídeo o seguinte: esse blog, o meu prazer, a minha satisfação é escrever alguns artigos e falar algumas palavras aqui no vídeo, colocar esse vídeo no YouTube para quem quiser ver e colocar esse vídeo no blog falando sobre os artigos que eu trouxe para o blog. E lá eu separei algumas sessões, tipo Café com Letras, onde eu trato às vezes de filosofia. Hoje vou tratar de psicanálise nessa sessão Café com Letras. Às vezes eu falo de escrita criativa, às vezes eu falo de mitologia. Então, pessoal, a alegria desse blog é vir aqui nesse vídeo e ter uma conversa como se fosse uma conversa no boteco. Obviamente, são 10, 15 minutos de vídeo, nada dá para ser aprofundado aqui, é um bate-papo, tá? Eu vou colocar aqui mais uma vez a plaquinha para você não esquecer que, se quiser um bom blog de literatura, tá aí, marcocotrim, com m.com.br, tudo minúsculo, vai na internet, você acha lá. Então, pessoal, o assunto de hoje é inconsciente coletivo. O que é isso? Bom, inconsciente coletivo é um conceito do Jung. Para aqueles que não se lembram, não sabem quem é o Jung, ele foi um psiquiatra, psicanalista, da época de Freud mais ou menos, só que dissidente, ele não gostava das ideias do Freud, ele assumiu outra postura. O Freud ia para o lado do indivíduo e das pulsões, né? Pulsão pela morte, pulsão pelo sexo, etc. O Jung não, o Jung foi mais amplo, olhou mais, teve um olhar mais geral, e o inconsciente coletivo é um conceito dele. E do que se trata? Pessoal, essa minha dúvida, eu já estudei Jung na juventude um pouco, por necessidade, e depois já li algumas coisas, pouca coisa, mas já li algumas coisas, especialmente sobre inconsciente coletivo, conceito do qual eu falo agora para vocês. O Jung nos diz que o inconsciente coletivo é um território simbólico. O que é isso? Isso significa que não existe em nenhum lugar. É um mundo de formas, é algo quase sobrenatural. E ele tem lá uns habitantes, que eu vou falar daqui a pouco, que são chamados de arquétipos. Mas vamos voltar ao início do artigo. Eu estou com essa frase aqui. Tem uma frase aqui que me motivou a falar desse inconsciente coletivo. A frase é: a arte é a antena da raça. Ora, é bonita a frase, mas o que significa? Quando eu era jovem, bem mais jovem, para dizer a verdade, eu escutei essa frase, eu li. Essa frase é do Ezra Pound. Daqui a pouco vocês vão saber quem era o Ezra Pound. Mas é dele uma frase assim que tem um profundo significado, mas dita assim, jogada, você não vai compreender se você nunca adentrou nesse assunto. Assim como eu não compreendi quando ainda não tinha chegado perto da literatura, quando ainda não tinha chegado perto da psicanálise. Perto quer dizer não tão perto, lido alguma coisa. Então, eu fiquei imaginando naquela época que era uma capacidade era uma antena, então captava coisas da raça humana. A raça que ele se referiu foi a raça humana. Então captava coisas da humanidade. Eu pensei, os autores captam algumas coisas da humanidade, os costumes, tal. Os artistas que pintam, que esculpem estátuas, tal, também captam. Mas fiquei por aí. Só que a coisa é um pouco mais profunda, pessoal. Aí, o tempo passou, eu li um pouco sobre o Jung, inconsciente coletivo, arquétipos, e vim a compreender melhor o significado mais profundo dessa frase.
é que, segundo Jung, existe uma parte inconsciente da nossa mente que não é nossa, não é própria, não é pessoal, não é individual, é de toda a humanidade. E tem algumas, eu não vou dizer comprovações, mas há alguns indícios disso. Por exemplo, no livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ele fala, é um grande estudioso da mitologia, ele viajou muito, viu mitos de várias tribos, de várias populações, de várias regiões do mundo. E o primeiro capítulo do livro dele se chama O Monomito. Resumindo, que é um livro complexo, não é simples de ler, mas resumindo, dizendo o seguinte: olha, pessoal, todos os mitos do mundo são apenas um único mito. Todas as histórias do mundo são apenas uma única história. E por quê? Porque são reproduções de comportamentos dos arquétipos. E quem são os arquétipos? Arquétipos, eu vou dar o nome e vocês vão pensando. Por exemplo, o herói é um arquétipo. Pense nas histórias que você já leu e nos filmes que você assistiu. Todas têm um herói ou um anti-herói. O mentor é o velho sábio ou a velha sábia que orienta o herói. Pensa nos filmes que você viu. Pensa nos romances que você leu. Pensa nos sonhos que você sonhou. O herói tem um limiar. Ele recebe um chamado para a aventura e ele tem um limiar para ultrapassar. Um filme. Chega o detetive na delegacia e recebe do comissário um caso para resolver. Esse é o transpor do limiar desse herói. A vida vai bem, vai tudo normal. A amada do herói é raptada. Esse é o limiar que ele tem que ultrapassar. Ele tem que se jogar na aventura. E às vezes, antes de se jogar, tem um guardião do limiar que não quer que ele vá. Pode ser a própria consciência dele, o medo, a covardia, bandidos que o atacam, seja quem for, é o guardião do limiar. Aí tem um outro arquétipo que é o pícaro. O pícaro quer dizer engraçado, é o bobo da corte, que é para tornar a história mais leve. O bobo da corte é o único capaz de dizer ao rei verdades que ninguém mais diria. Olha, majestade, o senhor está sendo grosseiro. Ora, majestade, você está sendo mau caráter, qualquer coisa desagradável ao herói. Quem diz? O pícaro, o engraçado, diz de uma maneira mais leve, para não pesar muito o ambiente. Então, esses são os arquétipos. E onde é que eles aparecem, pessoal? Nas histórias, na literatura, no cinema, na dramaturgia. Quem era Frodo? Era um arquétipo, o herói, né? E o mentor, aquele que fica lá atrás do anel e tal. Eu vou lembrar de um mentor aqui, o Kenobi do Darth Vader, do Jedi. Ele tem um mentor. O Merlin é um mentor. Então, são arquétipos, são padrões de comportamento, padrões de personalidade que habitam esse mundo que para o Jung se chama inconsciente coletivo e é de toda a humanidade, não é meu nem seu, é de todos nós, né? E esse inconsciente coletivo foi quem veio me explicar o significado da frase: a arte é a antena da raça. Por quê? Pessoal, quando se escreve uma história, muitas coisas são antecipadas, muitas coisas da realidade concreta, objetiva, do mundo físico, podem ser antecipadas, do mundo social, especialmente, podem ser antecipadas pela literatura, pela dramaturgia.
pela pintura, pela escultura. E como é que se explica isso? É que essas coisas já existem nesse mundo simbólico chamado inconsciente coletivo. O inconsciente individual é uma coisa, o coletivo é de todos nós. O individual diz respeito às suas histórias. O coletivo diz respeito às histórias da humanidade. Então, pessoal, o Jung nos traz a explicação para essa frase. Eu vou ler aqui, que está aqui no meu artigo do blog, as palavras do próprio Jung. Na obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, de 1954, Jung diz: o inconsciente coletivo é uma parte da psique que não deriva da experiência pessoal e não é uma aquisição individual, não é nosso, não é da nossa experiência. Ele é inato, universal e idêntico em todos os seres humanos. Ele contém as formas herdadas da humanidade, que são os arquétipos. São representações primordiais das experiências humanas universais. Então, pessoal, esse é o inconsciente coletivo, né? Ele traz, isso é um pouco sobrenatural, isso é um pouco confuso para a gente entender, mas é que o Jung dividiu a mente lá, uma parte consciente, que raciocina, que conversa, que olha para você, que interage com a gente, essa é a parte consciente, e uma parte inconsciente, que tem o inconsciente pessoal. Eu ajo inconscientemente para andar de bicicleta, para reagir a uma, sei lá, vou andando, piso descalço na praia, piso na bituca de cigarro, tiro o pé e tal. São comportamentos do inconsciente pessoal, né? Ou um marco reflexo, ou uma atitude qualquer. Alguém me fala uma ofensa, eu fico com raiva. Isso é do inconsciente pessoal, da minha experiência. E o Jung diz que além desse há o inconsciente coletivo. E esses guardam os arquétipos que são as personalidades simbólicas de todos nós, né? Sempre tem um que detém o poder, sempre tem um que é mais sábio e dá conselhos, tem um que é irado, raivoso, tem um que é engraçado, conta piada, e assim vai. Então, pessoal, esses seres que habitam esse mundo, o mundo do inconsciente coletivo, são os arquétipos. E onde é que eles aparecem? Ora, eles aparecem, por exemplo, em muitos dos nossos sonhos. E aí tem uma história do Jung muito interessante. Alguns contam como piada e outros contam como realmente uma experiência que o Jung transcreveu. Eu não sei dizer, não tenho conhecimento para isso. Mas é a experiência do escaravelho. O escaravelho é um besouro de ouro da mitologia egípcia e tal, e tem um significado lá para os egípcios. E aí o Jung estava numa sessão de terapia com uma das suas pacientes, uma paciente muito racional, de mente muito científica e muito contra, por exemplo, a psicanálise, coisa sobrenatural, coisa que ela não conseguia comprovar, né? E aí o Jung lá na sessão de terapia, e a moça contava ali um sonho. E ela sonhou recebendo um escaravelho de ouro. Bom, o Jung ouviu um barulhinho, foi à janela e o que era o barulho na janela? Um besouro, o escaravelho, bem parecido com o escaravelho de ouro do Egito. E aí ele trouxe aquilo para a moça e disse: olha, esse sonho saiu do inconsciente coletivo. Você recebeu isso pronto. Isso é um arquétipo. E aí ele foi estudar o significado do sonho para ajudar na sessão de terapia da moça. Mas isso, pessoal, é uma coisa que... Por que eu disse que pode ser meio sobrenatural? Porque você não consegue comprovar cientificamente, você não consegue reproduzir, né? Há alguns anos, poucos anos, eu comecei a escrever livros e, por incrível que pareça, uma dessas antecipações aconteceu em um dos meus livros.
uma situação social que eu escrevi, muito parecido com o que aconteceu. Meses depois eu recebi a notícia. Um amigo me mandou uma mensagem: olha, Cotrim, você foi visionário, aconteceu isso, tal, em tal lugar. Quem tiver curiosidade, manda um e-mail aí, eu conto a história direitinho. Ou se estiver perto, a gente toma um café aqui em Taubaté ou São Paulo. Bom, pessoal, então, o inconsciente coletivo, então, me explicou direitinho, me explicou com mais profundidade o significado da frase: a arte é a antena da raça. Por que é antena? Porque a antena capta. E o que a literatura capta? Capta o inconsciente coletivo. Esse terreno simbólico, esse terreno de sombras, habitado por quem? Por símbolos, habitado pelos arquétipos, que são os nossos ancestrais de comportamento, os nossos ancestrais de personalidade. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, onde eu vou falar, e vou colocar em outra sessão, porque não vai caber aqui no Café com Letras, eu vou falar sobre, ainda um pouco sobre Jung, só que de uma coisa um pouco mais sobrenatural, né? O próximo vídeo se chama, deixa eu ver aqui o nome, me dão licença um pouquinho, deixa eu ver o nome desse que vai ser aqui, que eu sei o assunto, mas não sei o nome, peraí. Chama-se Jung e a sincronicidade. Muito interessante. Obrigado, até o próximo vídeo.